as coisas mudam, né, cara? Tipo, uma coisa que hoje pode ser permitido, daqui a 10 anos é proibido, e eu falei, minha cara tá ali associada. Se pelo menos o rosto não tiver associado, tu já tem, né, uma forma de escapar, né? Entende? É bem nessa. É, e é o que eu falo, né? As pessoas elas entregam os dados como se fosse nada, né, cara? No Instagram e confirmando coisa no Google e tal, tu Eu entende? acho Tipo, as legal. pessoas elas são Eu totalmente acho, deseducadas nisso, é, diga. eu acho legal a gente tirando foto de cartão de crédito, sacola. Sim, sim, sim. Né? Ostentação, ou qualquer coisa do gênero. As pessoas realmente não têm noção de nada, né? E por isso que eu gosto dos cypherpunks, né, cara? Eles já previam essa distopia que a gente vive da informação há 30 anos atrás. É incrível isso. E todo o Uhum. movimento, assim, que hoje, né, se reflete no Bitcoin, de tu ter privacidade, segurança, descentralização, né? Na verdade, se as pessoas elas tomassem um pouco de noção do que está acontecendo, né, elas perceberiam que isso é necessário, né? Talvez já não virar chapéu de alumínio que nem eu, assim, mas pelo menos usar um VPN, não ficar dando dado de graça pro Google, né? É o básico, É assim, que bem uma pessoa tem nisso. que fazer. Pode crer. Então, quantos anos tu tem? Nem te perguntei, cara. Eu tô com 31. Ah, então tu tem a minha idade, exatamente a minha idade, 31. Então, pô, é que eu até tinha comentado no meu YouTube hoje, né, que adolescente sempre foi merda, mas pelo menos a nossa geração sabia mexer no computador, né? É A bem nossa nessa, né? sabia fazer um e-mail pro pai e tal. Hoje em dia, se tu chega pro adolescente, ele não sabe, cara, baixar um aplicativo. Alguém tem que baixar pra ele ali e fazer a conta pra ele poder ficar fazendo dancinha no TikTok. É É absurdo bem isso. isso. O pessoal tá emburrecendo. Muito bem, então, resumindo, então, derivada está associado com taxa de variação. Graficamente, é a inclinação da reta tangente. Como assim, né? Aqui nós temos uma reta secante, passa por dois pontos. Então a gente associa claramente um delta y e um delta x relacionado com o ponto Q e o ponto P, né? A altura do ponto Q, a altura do ponto P subtraídas dá um delta y e as suas horizontalidades ali dá o delta x. A questão é, se eu estou interessado numa variação instantânea, eu quero trazer esse ponto Q para o lado do P, para eles ficarem, né, infinitesimalmente perto. E ao mesmo tempo eu estou, né, alterando a inclinação dessa reta tangente. Então, na prática, aqui no ponto P, tu vai ter uma reta tangente e uma vez que tu tens o coeficiente angular associado com, né, por próprio teorema de Pitágoras, né, seno, cosseno e tangente, né, o coeficiente angular aqui é o delta y por delta x, então ele está meio que associado com a tangente do ângulo, né, tu tem todo esse vínculo, né, entre reta, tangente do ângulo e finalmente aqui derivada, né, porque essa aqui é a fórmula da derivada, só que é a fórmula, vamos dizer assim, pela definição, ok? Tu disse que gostava de definição, tá aí, ó, nem um pouco simpática, né, esse limite aí. Sim, Só, sim. só para tu saber de onde veio, tá? Então, se tu quiseres, em outras palavras, obter o coeficiente angular da reta tangente a uma determinada função num determinado ponto, tu precisa fazer essa conta aqui. Ela sai naturalmente ali de fazer as relações entre os valores de x e de y. Vai dar o coeficiente angular dessa reta. E daqui o y0 e o x0 são o ponto. Agora, né, de modo geral, isso é uma coisa só desse assunto, né? Se tu domina a técnica de resolver derivadas, tu faz isso muito mais rápido. Então, aqui ele vai explicar isso, né? Que tu, apesar de poder fazer toda essa lógica aqui, contanto que a tua função seja diferenciável, e ser diferenciável é o coeficiente angular da reta tangente à esquerda e à direita do ponto serem os mesmos, o que não vai acontecer nesses casos aqui, tu pode simplesmente utilizar técnicas de derivação, regras de derivação, ok? E agora sim, vem o que realmente importa e vamos ver se tu te lembras de algumas coisas aí, velho. Outra coisa, não sei se tu tá acostumado com o Google Meet. Tu tá no computador, né? Sim, sim. Não, Tá vendo? eu trabalhei um pouquinho com o Google Meet. Ah, show. É que é bom para ampliar a tela, tu clicar nos três pontinhos ali, né? Nos três pontinhos na parte de baixo do Google Meet, e depois em alterar layout e depois destaque, se estiver em português, claro. Clica nos três pontinhos, alterar layout e depois destaque. Não, mas eu tô conseguindo ver direitinho essa Tá tela. bom. Se tu quiser aumentar mais a tela, é só diminuir o zoom da tela também.
Já é. Muito bem. Então, aqui, derivada de uma constante. Tu lembrava que a derivada da constante é igual a zero? É, sim, sim, porque ela não varia, né? Tá sempre igual. Isso, como a definição de derivada é ser uma taxa de variação, se tu está derivando, né, ou seja, buscando a taxa de variação de algo constante, obviamente é zero, né? Essa coisa constante não varia por definição. Essa aqui é a derivada que você mais vai fazer na sua vida, né? A derivada do x na n, que a gente chama aí no Brasil de regra do tombo, né? Nx na n menos um. Cai o n, né? E aqui vem, beleza. Então, por isso, né, temos esses casos bem óbvios. Mas por que, bem, aqui tudo bem, né? O 7 caiu, 7 menos um em cima. Mas por que que deu um aqui na B? A derivada do x. Por que é um a derivada do x? Me explica. Ah, porque o x é linear, então a reta tangente fica colada, O né? x é linear, tudo bem. Reta tangente, a própria equação do x é uma reta. Mas isso não tem a ver com essa regra aqui, tá? O que tem a ver com essa regra aqui é uma simples regra de potência. É que é x elevado a zero, né? Agora que eu lembrei. Exato, vai ficar x elevado a zero, isso mesmo. No momento aqui a gente tem x elevado a um. Então um cai, né? Daí vai ficar um menos um em cima, zero, né? Muito bem. Muito bem. Aqui, uma outra regra para facilitar um pouco a nossa vida. Se tu tens uma constante multiplicando uma função, ela pode simplesmente ir para fora da derivada, né? E deriva só a função. Por isso, nesses casos aqui, a gente ignorou o 3. Daí passa o 4 para frente, 3 vezes 4, 12. Aqui, isso vale para números dividindo também. O π estava dividindo, caiu 3 e tudo mais. A gente costuma chamar essa regra da soma assim, ó. Derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, olha bem para esse negócio aqui. Se tu tem uma soma, tu tem duas opções. Ou tu soma esses termos aqui mesmo, transforma eles numa função, uma única função. Se for possível, né? Às vezes não é possível. Mas, se tu quiser, tu também pode derivar separadamente, o que por vezes é fácil, né? Porque pelo menos está diminuindo o tamanho da coisa. Muito bem, agora surge uma pergunta aqui, cara, muito importante para mim. Essa função aqui, essa aqui, ó. Se caísse numa prova aí agora para você, saberia resolver? Ah, eu sei que esse x ele teria. Ah, não, não. O x ele. Não, o x pode ser tratado como uma função composta. Então, teria que usar a regra da cadeia e depois derivar certinho. A regra da cadeia eu não me lembro muito bem. Eu sei que é a derivada de dentro vezes a de fora mais a derivada de fora vezes a de dentro? É isso? Regra da cadeia, tá. Eventualmente tu tem que utilizar a regra da cadeia, mas não nesse caso, tá? Não nesse caso. Ah, tá. Nesse caso é Não, mais simples. é que eu achei que o x elevado, aquele x ali dentro do cubo da raiz cúbica seria uma regra da cadeia da vida. Ah, não, não. Ali dá pra sair mais fácil. Por quê? Porque tu tem que lembrar regras de potência. Tô vendo que tá faltando as regras de potência pra ti. Viu como é bom fazer essa análise? O que que eu quero dizer com isso, cara? Uma raiz quadrada nada mais é que uma potência fracionária. Então, o que que acontece se é uma potência fracionária? Ah, vai. Tu pode simplesmente dizer que x ao cubo é x elevado a um terço, certo? Sim, Quer dizer, desculpa, raiz cúbica. Raiz cúbica de x é x elevado a um terço. Beleza? sim, sim. Então, daí tu pode utilizar a regra do tombo, passando um terço para frente, né? Caindo um terço, em cima ficando um terço menos um. Beleza? Então, é o que ele faz aqui. Primeiramente, ele separa em três derivadas, coloca as constantes para fora e indica que vai derivar só as funções, né? Beleza? Daí um terço cai, aqui também cai o 2. Um terço menos um, aqui tem aquela técnica ninja, né? De um ser a mesma coisa que 3 sobre 3. Daí fica mais fácil tu fazer a subtração, né? E pronto, velho, ó. Parece um negócio trivial, mas às vezes a gente se perde, né? Então é por isso é bom, né? A gente conversar sobre isso. É bom eu fazer uma e agora depois tu fazer outra, tá bom? Já é. Então tá, deixa eu fazer aqui.
Deixa eu abrir minha tela. Ó, eu uso Paint ainda, para tu ter noção do nível de anos 90 aqui. Mas o Paint é o melhor que tem para fazer coisa. Ó, eu vou fazer essa derivada aqui, ó. Se liga. Eu quero fazer a derivada da função 2x ao cubo mais raiz quadrada de x mais 7. Então, quem que é a derivada disso, né? Bem, a derivada. Esse aqui é um símbolo de derivada, tá? Um apóstrofo. Apóstrofe, não sei como é que fala isso. Daí tu indica que vai derivar cada um deles, né? E pelas regras que a gente estava vendo, tu pode simplesmente derivar o x ao cubo, certo? Tu pode derivar a raiz também, mas daí a ideia, né, quando a gente está trabalhando em cálculo, não é ficar utilizando o símbolo de raiz, é utilizar o símbolo de potência, que é um meio. E tu vai derivar o 7 também. Eu acho que a derivada do 7 aqui é mais tranquila, né? Bem, vamos lá. Qual que é a derivada de x ao cubo? Me diz aí. Esse 3. Opa. 3. Ah, caramba. 3x sobre 2. 3x elevado a 2. Cuidado com a forma que tu fala, tá? Porque 3x sobre 2 seria assim, ó. Sobre 2, né? Em cima do 2. Ah, tá. Cuidado, então Confundi. elevado a 2. Vai ficar de fato 2 vezes 3x elevado a 2, certinho. E aqui, qual que é a derivada de x elevado a 1 meio? Vai ser. Peraí. 2 vai ser menos um sobre 2. Vezes. Peraí. Meio vezes x elevado a menos um sobre 2. Aí vai ter que inverter. Aí vai ser 2 vezes a raiz quadrada de x sobre um. É isso? É isso. Muito bem. Bem, eu vou escrever do meu jeito aqui, né? 1 meio, x elevado a menos 1 meio. Né? Porque é pensar assim, aqui é 50 centavos, né? 50 centavos menos R$ 1, tu vai ficar com menos 50 centavos, né? E, finalmente, né, a derivada do 7 é zero. Beleza? Sim, sim. Então, pronto, agora, porque, né, 7 é constante, 6x ao quadrado, mais, né, até se tu quiser utilizar de novo regras de potência, né, pode jogar isso aqui para baixo, por causa do sinal de menos, e transformar de novo numa raiz, beleza? Então, pronto, derivamos a função. Então, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou deixar isso aqui, bem, eu vou te mandar isso aqui no WhatsApp primeiro, e, opa, uma pessoa errada. Vou, e vou deixar aqui do lado também, né? E vou te pedir para fazer uma. Mas eu preciso que tu faça o máximo possível sozinho, tá? Sem minha ajuda. Para eu verificar o que está difícil e o que está fácil Uhum. para ti. Então, 4x elevado à sétima mais raiz quinta de x mais π. Ok? Tá, Tenta fazer um pouco sozinho. Quando tu tiveres alguma resposta aí, me fala, tá? tá. Peraí. No caso, então, vai ser 28 x elevado a 6 mais um sobre 5 vezes x elevado a menos 4 sobre 5. É isso? Me manda uma foto aí de como tu fez. Como? Se tu puder me mandar uma foto de como tu fez a conta.
né, Fiz do que bem tu fez aí no pequenininho, assim, nem papel. se você vai conseguir enxergar. Não se preocupa. Hum, Foi. Vamos ver. Tá, caiu ali. Daí tu fez 5 menos 5. Tá, mas não estou vendo o x elevado a um número ali. A um número fracionário. Deixou um. Que é isso aqui? Ah, não. É que isso aí eu parei no meio, eu ia fazer o. Tá, aqui tem um erro também, não tem sinal de igual aqui, tá? Ah, Era sinal de mas mais. eu coloquei um igual aí? Sim. Nossa, que vacilo. É mesmo, Ah, tá tu parou igual. no meio? Beleza. Não, se tu parou no É. meio, tá tudo certo. Então tu entendeu, percebi. Deixa eu salvar aqui. E vamos para a próxima parte do assunto. Então tá, agora sim vamos ver umas regras de derivação mais complexas, tá? Que é a regra do. Vamos ver se a gente consegue ver as três hoje. A regra do produto, do quociente e da cadeia, tá? Então a regra do produto, ela já é um pouco não tão simétrica. Bem, ela é bem simétrica, mas não tão clara, né? O que eu quero dizer com essa enrolação? Né, a pessoa vai pensar, tem duas funções derivadas, então deriva as duas, né? Não, não é assim. A regra é o seguinte: a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? É isso. Então, qual é a ideia? De novo, tu pode multiplicar as duas funções e transformá-las numa coisa só. Nada te impede de fazer isso. Mas, porventura, tu olhou lá para o problema que tu precisa derivar e percebeu que elas são duas funções distintamente separadas e multiplicadas, tu pode simplesmente derivar separadamente cada um desses pedaços e depois juntar, como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Acredito eu que seja mais fácil. Claro, vai depender da situação, né? Mas, por exemplo, aqui, né, olha só, tu claramente repara que tem duas funções, né? X quadrado e raiz de x. Veja, é uma só. É uma só, é a própria f de x aqui. Mas tu pode quebrar ela em duas. Né? Está quebrada ali. Então, muito bem, muito bem. Percebeu a ideia? Sim, sim. Muito bem. Agora temos aqui. Repare que, como tu tem aqui x e x, tu tem a mesma base. Então, de novo, uma regra de potência. Na derivada, a gente usa muito regra de potência. Bases iguais somam-se os expoentes. Então, aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1 meio. Dava para somar esses expoentes. E ficaria x elevado a 5 meios. Agora, qual que é a ideia? Deriva só o x elevado a 5 meios. Se a matemática faz sentido, a resposta aqui tem que dar a mesma do que deu, derivando separadamente. E vai dar, né? Porque vai cair os 5 meios, em cima vai ficar 3 meios. Beleza? Já é. Fácil, né? Fácil. Então, se tu achou fácil, a gente vai para a regra do quociente. Que, de certa forma, né, tal qual, né, tu pode pensar a divisão como uma espécie de multiplicação ao contrário, a regra do quociente também é tipo a regra do produto ao contrário. Se tu olha para a tua função e tu vê duas funções, né, distintas, divididas, tu pode fazer a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, fazendo isso separadamente, né? Pronto. Tu resolve aí a derivada. Nesse caso aqui. Nesse caso é impossível tu juntar as duas funções. Né? Fazer uma simplificação interessante e rápida, né? Daria para fazer uma divisão de polinômio aqui, mas totalmente desnecessário. É mais fácil já de cara utilizar a regra do quociente para encontrar a derivada. Então, perceba, derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal,
dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, né, tu vai acabar derivando pedacinhos pequenininhos. Polinômiozinhos simples de resolver. Muito bem. Tranquilo até aí, cara? Sim, sim, tranquilo. Então tá bom. Se tá tranquilo, eu vou pedir pra tu fazer uma aqui. E segue a mesma linha, tá? Então, vamos lá. Bem, quero que tu primeiro faça essa derivada aqui. Faz do jeito que tu achar melhor, tá? Eu peço que seja o jeito da regra do produto. E outra aqui também, mais simples, para fazer pela regra do quociente. Ok? Coisa que dá para fazer rapidinho em 5 minutos, né? Já é. Então, beleza. Faz aí. Qualquer dúvida é só falar. Que depois eu vou fazer uma meio treta, mas eu preciso que tu esteja assim atento, né? Com convicção aqui que tu sabe o conteúdo. Tô te enviando já, peraí. Opa. Ok. Mandei. Vamos ver. Vamos ver. Tudo torto aqui. Na próxima me manda foto girada, por favor. Mas vamos ver. Ah, caramba, mandei. Ah, Nossa, você. relax, relax. O Paint é bom por isso, ó. Daí eu só giro aqui e pronto. Ahn, bem, regra do produto primeiro, né? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da. Faltou que aqui, né, cara? Faltou um terço na frente, né? Porque a derivada aqui tem um Ah, terço é? na frente, concorda comigo? Sim, sim, Essa é não. a Faltou constante. mesmo. Dando isso, tudo certo.
Agora de baixo, vamos ver. A derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo, que vai dar um vezes o de cima normal. Daí tu errou o quê? Tu esqueceu do parênteses. Porque esse sinal de menos aqui tem que pegar em todo mundo. Não só no x ao quadrado, certo? Não só nesse aqui. Tem que pegar em Ah, toda essa sim. parte aqui de cima. Cuidado com o parênteses. É, de baixo normal. Eu esqueci de falar, né? De modo geral, não tenta ficar simplificando as coisas. Aqui tu escreveu bem aqui, né? Escreveu pouco. Gostei. Se bem que aqui deu uma boa simplificada, hein? Se tu multiplicou certo, 2x ao quadrado. Ah, é que tu tinha esquecido do sinal aqui, né? Então aqui fica assim. Daí vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 1. E aqui embaixo, x ao quadrado mais 2x mais 1. Por isso que não dá para simplificar. Mas daria para fazer o seguinte, olha só a malandragem para ficar mais bonito, caso tu quisesse, né? Não, isso aqui não precisa, é só malandragem matemática. Soma e diminui um. Por que fazer essa bizarrice? Bem, se tu soma e diminui um, é a mesma coisa que somar zero, né? Não muda nada. Concorda comigo? Sim. Então, por que que eu tô fazendo essa coisa que parece completamente inútil? Porque se eu fizer isso, eu posso fazer uma fração aqui que fique o mais um e outra, com o mesmo denominador, é claro, por regra de matemática, que fique esses menos 2 ali, sacou? Agora, essa fração aqui fica um e acaba sobrando só isso aqui, né? Basicamente, então eu acho que ficou mais bonitinho, porque ficou um menos 2 sobre aquele denominador ali, né? X ao quadrado mais 2x mais um. Que se tu quiser, dá até para deixar como x mais um ao quadrado, né? Que não era o que tu abriu. Uhum, sim. Pronto, ficou bem bonitinho, né? Vai dizer. Sim, sim. Pode crer. Então esse negócio de somar zero é algo bem comum no cálculo, tá? E na divisão de polinômios também, para facilitar a escrita. Mas faz se conseguir ver. Se não conseguir ver, não precisa. Não tá errado. Então a conta estava certa. Então agora eu vou fazer uma também que envolve as duas regras, só que ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo, tá? Então, o negócio é o seguinte, cara. Eu vou escrever aqui primeiro, né? X ao quadrado mais um, x ao cubo mais 3 dividido por ah, x à quinta mais 2. Tá percebendo que tem multiplicação e divisão ao mesmo tempo, né? Sim. Então, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Só pensa como é que tu faria isso. Tá Na bom. volta eu vou resolver. Vai ser rapidinho, só um instante. Beleza.
Voltei, cara. E aí? Deu uma olhada na derivada? Como é que tu acha que tu começaria isso? Então, a primeira de cima seria a regra do produto. Sim. Então você teria que multiplicar o resultado dessa regra de produto pelo de baixo, né? Gostei, Menos, gostei. menos a derivada de baixo, que no caso seria 5x elevado a 4 vezes o x ao quadrado mais um vezes x3, x elevado a 3 x ao cubo mais 3. Aí depois Hum. embaixo você colocaria o x a quinta mais 2 ao quadrado. Poxa, isso mesmo. Naquela partezinha que tem a derivada do de cima, tu tem que fazer a regra do produto para pegar a derivada do de cima, exatamente. Ah, se tu já viu isso tudo, então eu não preciso fazer, tá? Vamos ver a regra da cadeia, beleza? Mesmo porque vai ficar gigante, né? Que vai ser um negócio de 1 milhão de termos. Exato. Apesar de ser duas regras simples, esse é o tipo de conta mais longa que tem. Muito bem observado. Então vamos ver a regra da cadeia agora. Bem, a regra da cadeia ela tem uma ideia por trás, que é o seguinte: olho para uma derivada e acho ela feia. Não tem nada igual a ela na tabela. Então, a ideia acaba sendo deixar ela mais bonita. Ah, por exemplo, um raiz de um monte de coisa dentro. Aí tu pensa, nossa, teria sido tão bom se fosse só a raiz de x. A raiz de x é tão fácil de derivar. Então tu pega e diz que tudo que está dentro da raiz é x. Entendeu? Troca o nome da coisa para ela ficar mais simples de derivar. Com essa ideia por trás de deixar as coisas mais bonitas, a gente pode começar a entender a regra da cadeia. Então vamos lá, deixa eu pôr aqui. Parece bizarro, mas a ideia é isso mesmo, né? Por exemplo, olha só, bate o olho nessa função aqui e me diz o seguinte: como que ela ficaria mais bonita? O que que tu poderia substituir aí para ficar mais simples de trabalhar? Essa raiz aí, o que que tu acha? Raiz de 5x mais 2 é um negócio feio, mas como é que ela ficaria mais bonitinha? Essa parte me pega um pouquinho, eu não lembro muito bem como é que foi isso da escola Só ainda. estética, velho. Tu não concorda É, comigo que seria mais bonito raiz de U isso aqui? Ou raiz de X? Se fosse só ah, raiz de sim, X, não seria mais simples? sim, sim. Pois é, a ideia é essa. A ideia da regra da cadeia é justamente essa. É você olhar e pensar, poxa, se fosse só raiz de X, eu saberia derivar. Essa é a questão. Se fosse só raiz de X, eu saberia derivar. Eu não sei derivar a raiz de 5x mais 2 porque não está na tabela de derivadas. Falando nisso, eu tenho que te enviar aqui a tabela de derivadas. Só um segundo, tô abrindo aqui. Ah, aqui e aqui. Te mandei tanto a apostila quanto a tabela. Se tu puder abrir o PDF da tabela ali, vai ajudar Ah, bastante nessa parte. deixa eu pegar aqui. Essa é a tabela que todo mundo usa. Muito bem. Prontinho. Tá, agora a ideia é o seguinte. Bem, a ideia é o seguinte, né? Tu vai pegar e vai olhar na tabela, que existe uma série de derivadas que estão meio que tabeladas. E que mais? Olha lá e, poxa, então essas aqui eu sei, decorado, é só jogar e pronto, acabou. Mas uma como essa não tem igual na tabela, obviamente, é um caso muito específico. Mas se fosse só a raiz de x, teria. Então a ideia é chamar o que está ali dentro de uma nova variável. Tu vai chamar de u. Né? Pode chamar de outra letra. Eu costumo chamar de u. E pronto, a tua função vai mudar. Simplesmente assim. Agora ela não é mais a raiz dessa coisa, simplesmente a raiz de u. E raiz de u está lá na tabela, né? Porque a raiz de u é u elevado ao meio, então é u elevado a n, então é a segunda regra da tabela. Beleza? Joinha. Certo. Mas é tão fácil assim? É, quase. Agora vem a segunda parte, né? Que tu precisa tanto derivar isto, que é basicamente só olhar na tabela, é para isso que a gente faz a substituição, quanto derivar aquilo que você chamou de u. Daí tu vai ter o dy du, que é isso, e o du dx, que, obviamente, né? Qual que é a derivada de 5x mais 2? Me diz aí. Vai ser 5. Exato, né? Com certeza é 5. Porque o que que acontece? Derivada de x é 1, né? Derivada de 2 é 0, vai sobrar só 5. Muito bem.
E a ideia da regra da cadeia é justamente esse encadeamento, né? Essa chain de, de derivadas. Então, o que tu tem que é a derivada que tu quer, na verdade, que é o dy dx, não é nenhuma dessas duas, mas são essas duas multiplicadas. Até porque, né, tu, de uma matematiquinha básica, percebe que se corta o du, né? Sobra só dy dx. Então, tu pega e multiplica as duas derivadas. Pela lógica, vai sobrar o dy dx. Pronto, essa aqui é a derivada. Mas, como a gente quer uma resposta em termos de x, não em termos de u, no final ainda tu tem que trocar o u pelo que tu chamou ele, né? O u é 5x mais 2. Ok? Tranquilidade? Sim, sim. Opa, aí sim. Então eu vou fazer uma aqui, depois é tu. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Deixa eu. Bem, não preciso salvar isso aqui. Eu vou fazer essa derivada aqui, que ela tem duas formas de ser resolvida. Uma forma bem besta e outra uma forma rápida, utilizando a regra da cadeia. Ó, vamos dizer assim, x ao quadrado mais 3x elevado à sétima. Daí uma pessoa desatenta vai pensar o seguinte, eu tenho que fazer 7 vezes, né, isso aqui, daí multiplicando essas 7 vezes, eu vou ter um polinômio, e daí fazendo a derivada desse polinômio, pronto. Né? Não está errado, dá para fazer isso. Mas essa multiplicação vai demorar o dia todo, né? Multiplicar 7 vezes o x quadrado mais 3x demora muito. Não dá para fazer numa prova. Então, qual é a ideia? Resolver pela regra da cadeia. Tu olha para essa função e pensa, poxa, x quadrado mais 3x elevado a 7 é muito feio, demoraria o dia todo. Se fosse só x elevado a 7, eu saberia. Concorda comigo? Saberia quanto é x a derivada de x elevado a 7, né? Uhum. Então a ideia é essa. Então a gente vai chamar o u de x ao quadrado mais 3x, para que depois, né, aqui dentro fique u elevado a 7. Toda vez que eu defino uma coisa, né, na regra da cadeia, eu já derivo ela aqui do lado para facilitar lá no final. Então, é uma dica didática que eu te dou aí. Faz perder dessa forma. Derivada aqui vai ficar. Bem, quem que é a derivada de x ao quadrado mais 3x? Me diz aí. 2x mais 3. Tem certeza? É, 2 sobre 2 fica 1, fica 2x mais 3, porque vai eliminar os x do 3. Isso, muito bem. Queria ver se tu tinha certeza. Então tá, fizemos uma assunção aqui, né? Definimos u como isso. Agora, como é que a gente vai continuar? Agora nós não temos mais uma f de x, nós temos uma f de u. Então, como isso é u, né? Vai ficar u elevado a 7. E de novo, né? Quando tu define uma coisa, tu deriva aqui do lado. Quem que é a derivada de u elevado a 7? Quem é a df de u? Veja que eu estou derivando essa função em u. Quem que é a derivada disso? 7u elevado a 6. Perfeito. Muito bem. Note que eu não quero nem isso, nem isso. Eu quero é df de x. Quero a derivada em x, é óbvio. Mas eu sei, né, pela matemática básica, que se eu multiplicar essas duas coisas aqui, eu tenho justamente, né, df de x. Claro, multiplicar aqui é extremamente redundante, mas como eu sei que isso aqui é df du, isso aqui é du dx, eu posso multiplicá-las. Cuidado com o problema do parênteses que tu apresentou aquela hora, hein? Melhor por aqui só. Supostamente a conta acabou. Mas, como a gente quer a resposta em termos de x, né? Temos que substituir o que o u é. E o u é esse cara aqui, certo? Ali no u elevado a sexta. E, para terminar, só multiplicar esse termo aqui. Ok? Pronto, essa é a resposta. Então vamos recapitular. Tínhamos uma função muito feia. Não sei derivar isso aqui, não está na tabela. Mas se fosse x elevado a 7, eu saberia. Então, regra da cadeia. Chamo isso aqui de u, derivo u. Bem, agora então eu faço essa substituição. Chamei de u para poder colocar lá no lugar do x ao quadrado mais 3x.
derivo isso. A regra da cadeia me diz que se eu multiplicar essas derivadas, cortam-se os termos ali, sobra justamente quem eu quero. Multipliquei. No final, substituí o U. Pronto. Sim, sim. Muito bem. Bem, essa foi a minha. Agora eu vou pôr a sua. A sua vai ser. Vai ser fácil, vai ser fácil. Olha só, mais fácil que isso, só se eu fazer aviãozinho. Ok? Vou te Ok. mandar o que eu fiz. Cadê tu? Tá aqui. Darth Vader. Pronto, mandei lá. Qualquer dúvida fala, mas tu já sabe a ideia. Chama o negócio de U, deriva aquilo que surgir com esse U, multiplica. Beleza? Joia. Ah, tô mandando. É. Mas já, caramba. É, não sei se tá certo, né? Mas tô mandando. Boa, boa. Eita, fechei o aplicativo. Aí. Agora tá no lugar certo. Ah, acho que foi. Eu gostei, fez na ordem que eu faço. Vamos ver se tá certo. Chamou de U, derivou. Colocou, derivou. Multiplicou. Acabou, é isso mesmo. Muito bem. Claro Boa. que esse jeito, né, é o jeito para quem tá engatinhando na matéria ainda. Eu vou te ensinar uma técnica Shinobi aqui. Se liga. Digamos que tu tenha uma função que tu consegue identificar que é uma outra função elevado a n. Tipo o caso aqui, né? É uma função elevada a um n, que é a raiz. A derivada vai ser simplesmente n, essa função n menos 1, vezes a derivada da n. É a própria regra da cadeia, só que escrita de um jeito muito mais simples, né?
Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente identifica claramente que g é igual a x quadrado mais 1. E o n, né? O n é é a raizinha aqui, que é o meio, né? Beleza? Meio. Portanto, derivada assim vai ser simplesmente o n, que é o meio. G na n menos 1, ou seja, x quadrado mais 1, n menos 1, o meio menos 1 é menos 1 meio. Derivada da coisa que está dentro. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Daí fica exatamente o que tu encontrou, né? Corta, corta. X Boa, elevado raiz de x quadrado mais 1. Ok? boa. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Então tá, cara. Poxa, acho que foi extremamente produtivo hoje. Deu pra fixar muitas coisas complicadas por vezes, mas deu pra ver que tu se adaptou bem aí. No começo tava com uns probleminhas pra entender e acabou pegando bem depois. Tá bom? Boa. Então tá, Já. meu velho. Poxa, espero ter Ah, ajudado. Diga. aí, deixa eu ver aqui. Aí como é que funciona? Tipo, você passa uma lista de exercício, coisa do tipo? Cara, o que mais tem aqui é exercício. Se tu quiser, eu te passo. Tá. Ah, por favor. Aí a gente pode, sei lá, sexta-feira que vem pra ver as correções, não sei. Claro. Posso te propor aqui os exercícios dessa apostila que são muito bons mesmo, eles vão escalando de dificuldade. Daí, beleza. Daí, se tu quiser fechar um pacote lá, só me fala. Mas a princípio, então, Uhum, tu quer ir sexta-feira que vem, né? Beleza. uhum. Então tá bom. Beleza, meu velho. Eu vou te passar lá a página certinho depois no WhatsApp. E é isso. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando também, tá bom? Valeu. Valeu, abraço.